Oi, gente linda! Tudo bem com vocês? Eu sou Rosa Alberti, esse é mais um microconto aqui no meu canal A Vida em Microcontos. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estou muito feliz de ver você aí do outro lado me assistindo para mais um Walking, Alive and Kicking, caminhando, assim, e bem vivinho. Vai na fé, Vai a pé, vai do jeito que der. vá até onde puder. Vai atrás do que tu quer. Andando, Vai seguindo. vai pensando, Sentindo. vai amando, Vai sorrindo. vai cantando, Vai curtindo. vai plantando e vai colhendo. Vai dançando no ritmo que o tempo faz. Vai de peito aberto, Vai dar certo. confiando que o distante Fica perto. Walking, alive and kicking. Caminhando e bem vivinho. É um quadro aqui no canal que acontece uma vez por mês. Sim, dividido em duas partes. Primeira parte é Palavra de Deus, o que está no coração de Papai do Céu para os nossos corações. E a segunda parte, Dica de Bem-Estar e Saúde. Eu divido esse quadro com minha amiga Sabrina Foli. Também, lá no canal dela, ela faz esse quadro. Tem sido uma bênção. Cá estamos, né, no mês de agosto. Gente, dá para acreditar que vai entrar setembro. Daqui a pouco é dezembro. E daqui a pouco passou o ano. Gente! Gente, ó, eu tô com essa cara, não reparem. Tô segurando a câmera. Acabei de chegar da firma. Na verdade, não agora, né? Eu fui no mercado ainda com mames. Tô chegando agora. Agora deve ser o quê? Umas 8 e pouco da noite. Mas cá estamos. Ainda vou editar esse vídeo só e ainda tenho que acordar amanhã, tá certo? Vamos lá. Então, bora lá. Olha só, hoje eu quero falar um pouquinho sobre algo que Deus colocou no meu coração. E algo que Deus tem me ensinado todos esses anos, tá? Que é, a gente precisa pedir, queridos, principalmente nesses tempos que nós estamos vivendo, né? Nós precisamos pedir para o Senhor para que Ele nos dê, para que Ele torne o nosso coração ensinável, para que a gente possa ter o coração ensinável. E eu comecei a lembrar, sabe, quando eu era criança, bem pequenininha, que nós morávamos numa casa lá na Praia Grande. Eu deveria ter quantos anos, meu Deus? Ai, muito pequenininha, 1 ano e pouquinho. 2 aninhos. Eu não lembro, mas a minha mãe fala isso pra mim, tá, gente? O que aconteceu? E aí a gente fica imaginando, né? Que é assim, um belo dia, eu sempre gostei de... Qual é a criança que não gosta, né? Ficar puxando as folhinhas, as pétalazinhas das plantas. E minha mãe tinha um jardim enorme, com tudo quanto é qualidade. Até hoje, né, gente? Isso que hoje o jardim dela é de vasos. Mas antes tinha mesmo um jardim bem no meio, assim, do quintal. E ela tinha muitas plantas. Eu amava, diz ela, que eu amava ficar puxando folhinha por folhinha. Não tem plantinha que resista, né? Pétalazinha por pétalazinha, minha mãe tinha rosa, mini rosa, uma série de plantas. Até que um dia, minha mãe começou a ver um monte de folhinha e plantinhas no chão. Eu acredito que eu devo ter escrito no blog. Se eu achar, vou deixar aqui o link aqui na descrição. Dá uma olhadinha se eu coloquei. Se eu não coloquei, pode me cobrar que eu vou colocar, tá bom? Que às vezes esqueço. E aí, gente, ela via um monte de pétalas, folhinhas no chão. E aí ela falou, não é possível, né? O que tá acontecendo? Até que ela ficou no cantinho
certa feita para pegar, né, com a boca na botija. E aí, o que ela viu? A Rosinha aqui, a Rosa Alberti, brincando de puxar as folhinhas, as folhas, as pétalas das plantinhas dela. E aí ela veio e deu uns tapinha na minha mão e falou: não pode mexer nas minhas plantinhas, Rosinha. Não pode. Se você mexer de novo, você vai apanhar. A mamãe vai bater na sua mãozinha de novo. É claro, minha mãe não bateu para espancar, mas ela bateu de modo que servisse de lição, né, gente? E aí ela falou, eu não me lembro se ela falou que eu chorei, eu não sei. Eu só sei, gente, que num belo dia ela ficou, sabe, escondidinho, só pra ver se me pegava, pra ver, vamos ver se a Rosinha vai ser, se não aprendeu a lição, né? Aí ela disse, ficou bem assim escondido, e lá foi a Rosinha mexer nas plantinhas de novo. Só que ela falou que quando eu ia fazer assim, ó, quando eu ia fazer, aí ela falou que eu fiz assim, sabe quando dá aquele tranco de susto? Aí ela ouviu falando assim, não, mamãe bate, não pode, mamãe. E ela falou que eu mesmo batia na minha mãozinha. Ela falou que eu mesmo dei uns tapinhas nas minhas mãos. E eu repetia pra mim mesma, pra eu mesma, essas palavras. E ela falou que começou a rir bem baixinho, pra não quebrar o encanto, né, gente? Porque se eu percebesse que ela tava lá, que ela queria ver até onde eu ia. E foi assim. Então, eu acredito que eu fui ensinada, né? Minha mãe me ensinou e eu aprendi a lição. Então a gente precisa pedir a Deus um coração ensinável, gente. Sabe? Que esteja disposto a aprender. Porque às vezes a gente enche o nosso coração de tanta soberba, né? Enche o nosso coração de, tipo, eu sou o meu ego, não, eu tô certa, sempre certa, nunca erro. E eu nem erro. E quando você pensa que eu erro, eu só me enganei, não errei. Né? Mas a gente precisa parar com isso. Né, gente? Porque a gente precisa pedir um coração ensinável, a gente precisa estar disposto a aprender sempre. E claro, até a gente aprender, muitas vezes a gente vai errar. Como eu fiz, por exemplo. Às vezes a gente erra por inocência. Às vezes a gente erra, sim, por desobediência. Porque a gente sabe que tá errado, mas vai lá e faz. Se lasca, quebra a cara. E que nessa hora que quebra a cara, que a gente possa ter esse coração ensinável. Porque se a gente repetir os erros, é burrice, né, gente? Então, pra gente sempre aprender e ter sempre o coração ensinável, sempre pedir para Deus, Deus, me ensina a sua vontade, me ensina o que eu preciso fazer, né, o que te agrada, não é, querido? É. E, claro, não vou ficar só nas minhas palavras, não. Não dá para ficar só nas minhas palavras, né, gente? Olha só. O que diz em Provérbios 12? Vamos lá? Gente, não repare aqui, não tem nem cenário, tá? Do jeito que eu cheguei, engoli um trem, porque eu só posso comer até as 8 horas da noite, aí a pessoa começou com reeducação alimentar. Olha, mais pra frente eu vou contar as novidades pra vocês, que estou muito feliz da vida. Por enquanto ainda não. Mas, então não pude perder, não é perder, mas assim, não pude priorizar, né? Deixei a palavra para agora, porque depois eu não posso comer mais nada, já é mais de 8 horas. Mas enfim, vamos lá, ó. Provérbios 3:12 diz assim: porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. O que foi que aconteceu comigo ali? Minha mãe me repreendeu. Por que ela me repreende? Porque ela quer ver o meu bem, porque ela ama. Então, a Bíblia também fala que Deus, ele repreende os seus filhos porque ele ama, né? Porque Deus sabe que quando vem a repreensão, há uma transformação. Quando isso acontece, ele tem a finalidade de purificar as nossas mentes, porque a gente vai começar a pensar, remoer tudo que aconteceu, tudo que a gente fez, e por que veio, né, sobre nós aquela repreensão. E aí a gente dá lugar para Deus trabalhar na nossa vida, muda a nossa mentalidade. E eu já canso de falar, né? Não só aqui, mas no canal Mulher Maravilhosa, que
Quando a gente tem uma mudança de mente, a gente pensando diferente, a gente sente diferente, né, queridos? E sentindo diferente, nossa realidade muda. E é isso que Deus quer, né? Quando vem a repreensão, nós temos uma mentalidade X, né? Antes de ter a repreensão. Quando Deus nos repreende, a gente vai remoendo, a gente vai pensando, a gente vai recebendo mesmo purificação de Deus e mexe com tudo, inclusive com a nossa mente, muda a nossa mentalidade, muda nossos sentimentos, nosso posicionamento e muda a nossa vida. Então, querido, se de repente aconteceu alguma coisa, ou inocentemente, ou você que causou, pare um pouquinho, conversa com Deus, peça perdão e fale para o Senhor, Senhor, me ajude a tirar proveito dessa situação, que embora esteja me machucando, é lição, né? Então, se é lição, eu vou crescer, eu vou amadurecer, eu vou aprender mais, eu vou te conhecer mais. Então, Senhor, me dá um coração ensinável, para que eu não precise passar por isso de novo, ou coisa parecida, mas que o Senhor venha me ensinar e eu já venha receber de Ti, e venha aceitar, né? O que vem de Ti, né? Mesmo que for repreensão, e os ensinamentos do Senhor. Olha só, gente, Davi, ele tinha um coração ensinável, cara. Tanto que ele era o segundo coração de Deus, né? Em Salmo 51, a gente pode ver a confissão e arrependimento de Davi. Ele sempre estava se retratando com Deus, ele sempre estava descendo em humilhação. Ele era rei, cara. Pensa, um rei. Mas aí ele estava diante do rei dos reis, né? Então não tem jeito. Então a gente tem que tomar de lição, né, o exemplo de Davi, que tinha um coração ensinável. Depois você lê o Salmo 51 todo. Mas ele sempre estava falando, Senhor, compadece de mim, confessando os seus pecados, sempre em arrependimento. Em Salmos 25, 4, 5 diz: Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Ensina-me as suas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em que espero todo dia. Salmo de Davi. Ele sempre pedia, né, para Deus ensiná-lo, para Deus fazer conhecer os caminhos do Senhor, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. O que Deus tem pra gente é muito melhor que o que a gente pede. E olha que a gente só pede coisa boa, hein? É tolo aquele que pedir coisa ruim. Você acha? Eu não vou pedir coisa ruim pra mim? Pra mim, vou pedir coisa boa. Os caminhos do Senhor são muito mais excelentes. E Davi sabia disso. E ele pedia, o Senhor, me ensina as suas veredas. Me guia na sua verdade. Me ensina. Então ele tinha um coração ensinável. O Senhor, eu estou disposto a aprender. Me ensina e aprender de Deus. Não tem coisa melhor. Algumas coisas que eu estou vivendo, que Deus me ensinou todo esse tempo. Quem mais está no tempo da espera? Na vida sentimental. Levanta a mão. O tempo da espera está bem longo. E no tempo da espera é algo tão precioso que depois eu vou fazer um vídeo, quando Deus permitir, só sobre o tempo da espera. É um tempo tão precioso, gente, que não se aprende. O que se aprende no tempo da espera não se aprende em universidade nenhuma. Não se aprende com coaching, mais bambambam nenhum. Porque no tempo da espera quem te ensina é o próprio Deus. E no tempo da espera você precisa ter um coração ensinável. Porque eu tenho um rapaz, Lucas Scurelli. É um nome difícil, sobrenome, eu vou colocar aqui. E eu tava assistindo uns vídeos dele e eu ficava assim, Deus, por quê? Porque Deus tinha me ensinado um monte de coisa que ele fala. E na época, desde a época que comecei a entrar no tempo da espera, ninguém tinha me falado nada, gente. Eu tive que aprender, eu e papai do céu e eu. E aí eu não conhecia esse rapaz, né, esse irmão. E agora eu tô conhecendo o canal dele e eu começo a falar, Senhor, isso aqui o Senhor me ensinou. Deus, isso aqui eu já sei. Deus, no tempo da espera você não precisa de intercessor, o Senhor vem te dar, te mostra, te ensina. Mas para isso você precisa de um coração ensinável, né? Então, se eu não tivesse um coração ensinável, eu estaria patinando até hoje.
dando cabeçadas até hoje, não tinha aprendido nada, mas como eu precisei ter um coração ensinável, é aquela coisa, a pessoa vem, eu já sei, bobo. Ah, Deus já me ensinou, eu já sei. E eu ficava, Deus, eu já sei isso. Porque quando você tem um coração ensinável, você chega na frente. Eu não tô falando que eu cheguei na frente do irmão, mas assim, Deus me ensinou o que talvez eu precisasse pagar, porque esse irmão, ele dá aula, né? Ele tem os cursos dele. Talvez eu teria que pagar para mudar algumas crenças limitantes, para mudar mesmo a minha vida, né? Porque esse tempo de espera tem que acabar um dia, né, gente? E eu falo, Senhor, que interessante, como se tem um coração ensinável, querido. Você chega na frente, né? Glória a Deus. Olha só o que diz em Hebreus 12, 11. Toda disciplina com efeito, no momento, não aparece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Parece que dói, né, gente? A disciplina dói, a repreensão dói. Muitas vezes a gente só aprende apanhando, a gente só aprende levando uns tapinhas nas mãos, recebendo repreensão. Se fizer de novo, vai apanhar de novo. Às vezes não tem motivo de alegria, não. Às vezes a gente chora. Como o tempo da espera que eu falei pra você, gente, te quebra totalmente, arrebenta com o seu ego, né? Te coloca numa situação de solidão. E você tem que passar. Ou você passa ou você não vai aprender o que é preciso. Né? E você vai ver quão riqueza você adquire se você for até o fim. No momento, não tem motivo de alegria nenhuma. É só de tristeza, é só de solidão, é só de Senhor, tô me sentindo patinho feio. Mas os frutos que são produzidos, né? Todo o conhecimento que a gente adquire, toda a sabedoria, todo o entendimento. Quantas vezes, querido, eu sempre gostei de monte, vigília, né? Eu congreguei numa igreja, hoje o pastor dorme no Senhor, o pastor Valdir. Inclusive, se a pastora Yara estiver me assistindo, um beijo, pastora linda e maravilhosa. Aprendi tanto com eles. E a gente sempre ia para os montes, né? Orar, a igreja em peso, fechava e ia. E aí o pastor, teve uma vez que ele chegou para mim, profetizou para mim no monte, ele falou assim, Rosa, o que você está passando, minha filha, você não entende agora, mas vai até o fim, fica firme, porque ia passar uma luta, gente, uma luta de todos. Ele falava, fica firme, porque o Senhor errar, e as pessoas hoje não entendem o que você passa, mas amanhã vão desejar o que você tem, mas não sabem nem a metade do que você passou para ter. Por quê, queridos? Porque o sofrimento, na repreensão, na disciplina, na luta, é que a gente, se a gente tiver um coração ensinável, nós somos ensinados pelo Senhor. Porque Ele não dá uma prova sem a gente suportar. Tem um propósito, tudo tem um propósito. E aí, se a gente passa no teste, né, vai até o fim, a gente adquire tantas bênçãos, conhecimento, entendimento, sabedoria, um coração ensinável, gente. A gente precisa, se a gente não tem, a gente precisa pedir ao Senhor. Então, se você estiver passando alguma luta, quem não tá, né, gente? Quem não está? Quem nunca? Olha, por mais que seja difícil, Rosa, vai falar para que eu não me entristecer. Você vai se entristecer, mas procure entender que isso é passageiro. Olha só o que diz em Provérbios 3:12. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. O que nós lemos desde o começo. Tem propósito, querido, tem propósito. Em Provérbios 12:11, quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. Olha isso, gente. Quer conhecimento? Ama o conhecimento?
cristão tem que amar também a disciplina, porque tudo tem propósito. Quando você tem um coração ensinável, você quer aprender mais e ama aprender e quer mais e quer mais. Mas aquele que aborrece a repreensão, a pessoa está falando com ele, daqui a pouco ele está fazendo pior até. Vai sofrer muito. A Bíblia chama ele de estúpido. Não seja estúpido. Que nas suas orações você possa orar como Davi. Em Salmos 86:11, ele orou assim, ó. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua vereda. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Dispõe-me o coração. A gente não sabe confiar em Deus, querido. Isso não vem da gente. A gente só passa a confiar no Senhor. Sabe quando? Quando o Senhor transforma o nosso coração. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Dele eu querer falar. Se o Senhor não fizer, a gente não consegue. A gente não tem, a gente não chega a lugar nenhum. Que você possa orar como Davi. Que você possa pedir para o Senhor ensinar o caminho dele. Para que você possa andar na verdade. Você acha que a gente aceitou Jesus porque a gente é bonzinho? Porque a gente quis? Simplesmente porque a gente, eu quero, porque, né? Sabe por que a gente aceitou Jesus? Sabe por que nós estamos na presença do Senhor? Porque o Espírito Santo é Ele que nos ensina. É Ele que nos convence. E nos convence todos os dias. Todos os dias. Ele nos convence que nós precisamos de Jesus, que nós precisamos aceitar Jesus. Depois ele vai nos convencer de que a gente precisa se converter dos nossos pecados. Depois ele vem para nos convencer de que a gente precisa descer em humilhação, em oração, em adoração. E o Espírito Santo, ele vem sempre para nos convencer de alguma coisa. E que nós possamos, para a gente ouvir a voz do Espírito Santo, a gente precisa ter um coração ensinável, porque ele vem ministrar sobre a nossa vida, ele vem nos ensinar. E se a gente tiver o nosso coração ensinável, a gente aceita. A gente é transformado todo dia, querido. Mas para que isso aconteça, é preciso ter um coração ensinável. Dispõe o coração. Quem que dispõe o nosso coração? É o Espírito Santo. A todo momento nos convencendo. Aleluia. Para só temer o nome do Senhor. Em Isaías 48:17. E essa é a vontade do Senhor. Que você aprenda com Ele. Nem sempre vai ser agradável. Vai ter momentos que você vai achar que, minha vida tá uma zona, tá uma bagunça. Mas Deus tem as formas de nos ensinar. Olha só o que diz Isaías 48:17. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Tem hora que vai faltar profeta. Tem hora que vai faltar a família querida, o amigo mais chegado. Tem hora que vai faltar e é proposital. Porque tem momentos na vida que o Senhor vai querer ter um particular comigo e com você. Para nos ensinar. Assim, de mais perto. Tem coisas que a gente precisa se calar e apenas se ligar em Deus e esperar o ensino dele. Aleluia! Você pode ver que em Isaías, a maioria nesse livro, o próprio Deus está falando diretamente, né? Eu sou o Senhor, assim diz o Senhor. Assim como acontece nesse livro de Isaías, é na nossa vida muitas vezes. Às vezes é o próprio Deus que quer nos ensinar de pertinho. Às vezes ele não sabe o que acontece quando ele quer nos ensinar. Muitas vezes ele te leva para lugares que você se sinta o estrangeiro. Como que se sente o estrangeiro? Muitas vezes ele mal e mal sabe falar a língua do local. E ainda que ele saiba, ele não conhece ninguém, né? Ele é estrangeiro, ele é novo ali,
tem que recomeçar muitas vezes a vida do zero. Às vezes Deus faz assim com a gente. Às vezes Deus leva a gente pra gente aprender, né? Às vezes Deus faz isso, porque Ele mesmo quer ensinar. Às vezes Ele tira, às vezes, as pessoas que poderiam ser o seu suporte. Você tá entendendo? A sua ajuda. Porque Ele quer ser essa ajuda na sua vida. Ele quer, muitas vezes, tem coisas, gente, que Ele faz a gente passar, permite que a gente passe, porque Ele quer nos entregar algo que talvez muita gente não tenha. Eu não estou falando que você será a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola do deserto. Não é isso, tá? Mas tem coisas que Deus se agrada em entregar para uns e para outros não. Por quê? Porque talvez Ele tenha visto que em você há um coração ensinável, que talvez no coração de outro não tenha. Eu não sei onde está, não me lembro. Mas, se você se lembrar, me coloca aqui nos comentários. Mas há uma palavra que fala assim, que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Quer dizer que não é para qualquer um. É só para quem? Para quem o teme. Para quem chega mais perto dele. Para quem tem sede dele. Para quem quer ficar mais pertinho dele. Davi era assim. Por isso que era considerado segundo o coração de Deus. Adorava segundo o coração de Deus. Andava segundo o coração de Deus. E Deus está querendo isso de mim e de você. Mas é preciso que você queira primeiro. Porque o Senhor, o prazer dele é abençoar os filhos dele. Mas ele quer que os filhos dele o desejem mais que a vida, mais que o ar, mais que tudo. Olha só o que diz Provérbios 18:15. O coração do sábio adquire o conhecimento, e o ouvido dos sábios procura o saber. Há uma diferença entre adquirir conhecimento e procurar o saber. Porque aquele que adquire o conhecimento, ele coloca em prática na vida dele. E quando ele coloca em prática, ele faz a diferença na vida daqueles que estão ao seu redor. Já o que procura saber é só por... tô fazendo nada mesmo. Procura saber, mas é muito superficial. E Deus quer que nós sejamos profundos, porque Ele quer derramar mais na nossa vida. E para isso, é preciso ter um coração ensinável. Tiago 1:12 diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Por quê? Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Está sendo repreendido? Está sendo provado? Persevere, não desista. Deus tem falado tanto ao meu coração sobre isso nesses dias. Suporte, querido. Espere, não se entregue, porque há uma coroa para nós. Uma coroa da vida. É promessa de Deus. Ele nos prometeu, né? Aqui o galardão e depois, quando subirmos, quando formos morar com Ele. Então persevere. Porque seu coração ensinável, ele vai te levar até onde Ele está. Se o Papai do Céu quiser te recolher hoje, o seu coração ensinável vai te ensinar a continuar, a perseverar neste caminho que se chama Jesus. Que você tenha um coração ensinável. Que você, ainda que não entenda, aceite. Aceite, porque é o Senhor. Ele jamais vai te abandonar. Ele quer te ensinar. Ele quer derramar sobre você. Um coração ensinável faz com que você fique cada vez mais perto de Deus. Amém, amados. Querido, eu quero agradecer essa oportunidade. No tic-tac já não está funcionando muito bem. Vocês sabem que eu já não funciono muito bem de noite. Mas eu não poderia deixar de falar essa palavra, né? Tão maravilhosa. O reboco já caiu faz tempo. Tô só pela misericórdia. Mas tô aqui, firme e forte.
perseverando, porque eu tenho um coração ensinável. Deus me ensina e eu passo para você. Tá bom? Ó, o link do vídeo da Sabrina tá aqui na descrição. Já tá acabando aqui. Corre para ver. Acredito que amanhã teremos o vídeo da segunda parte do Walking Alive and Kicking. Caminhando e bem vivido. Olha só, deixa o seu like. Não é inscrito no canal, inscreva-se. E clica no sininho opções todas. Teremos muitas novidades. Tem o canal Mulher Maravilhosa. Corre pra lá também, tá bom? E não esquece de ver o vídeo da Sabrina. Pode falar lá que você veio daqui, tá bom? Vou ficar feliz. Beijo no seu coração. Que Deus fale melhor o seu coração. Amo você. E toda a glória ao único.